Boa noite, irmãos. Graça e paz aos irmãos esta noite. Quero, de início, dizer que... Primeiro eu quero explicar que estou sozinho, minha família não pôde vir porque a minha esposa está em viagem. Ela foi visitar os pais dela, foi rever ali um pouco os avós, conhecer o meu menininho mais novo, que alguns ainda não conheciam, alguns tios. E foi uma viagem até, irmãos, peço que os irmãos orem pela família da minha esposa, porque foi uma viagem somada um pouco de alegria, mas também um pouco de tristeza, porque nesse período que a minha esposa estava lá, a avó dela, paterna, veio a falecer. Fiquei triste com o evento, mas um pouco aliviado da minha esposa estar com a família nesse momento um pouco difícil ali. Mas ela já está retornando nessa próxima semana, por isso eles não estão aqui presentes hoje comigo. Irmãos, levem meu agradecimento ao pastor Joverci. Eu fico muito contente com o convite. Para mim, toda vez que eu venho compartilhar da palavra de Deus, se somam duas coisas. Primeiro é a alegria que eu tenho de fazer isso, mas também vem a responsabilidade, que é lidar com a palavra de Deus. Quero convidar, irmãos, a igreja a abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite os primeiros 15 versículos do capítulo 3 de Gênesis. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração neste texto, nesta mensagem, é o desvendar dos olhos. O desvendar dos olhos. Gênesis, capítulo 3. Eu farei a leitura dos 15 versículos, os irmãos podem apenas me acompanhar. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou o homem perguntando: Onde está? Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Que lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos
e entre todos os animais selváticos. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu vou fazer mais uma oração, irmãos. Deus, obrigado, porque nesta noite nós temos a liberdade de mais uma vez abrir a Tua palavra e aprender de Ti. Pai, peço que o Senhor realmente acalme os nossos corações, aquiete as nossas perturbações, às vezes externas, e que neste momento possamos estar atentos ao que o Senhor quer nos ensinar, para aprendermos mais de Ti e mais de quem somos, para então poder viver diferente, ó Deus. Viver para honrar e glorificar o Seu nome. Abra os nossos olhos, ó Pai. Faça-nos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Desvendar dos olhos. Irmãos, antes de a gente de fato entrar no capítulo 3 de Gênesis, eu quero tentar desenhar o cenário aqui para a gente entender o quão grande esta queda foi. E quantas lições ela pode nos dar, com certeza, até os dias de hoje. Certa vez no seminário eu li um livro com o tema relacionado à graça de Deus. Uma pena eu não lembrar do tema deste livro, eu sei que era relacionado à graça. Mas uma coisa me gravou naquele livro porque o autor ele fez uma ilustração que me chamou muita atenção. Eu não vou citar como realmente ele fez, só me veio à mente e eu transcrevi a ilustração dele. Mas eu acho que é muito válida para nós ouvirmos ela, para antes entrar realmente no capítulo 3. E a ilustração ela é o seguinte, irmãos, é um suposto diálogo, lembre que é apenas uma ilustração, mas é um suposto diálogo entre a Trindade antes de tudo. Como se eles fossem sentar numa reunião e a pauta dessa reunião era a criação do mundo e do homem. Então peço que os irmãos observem comigo esse diálogo, essa ilustração, para entendermos um pouco este cenário que se desenha no capítulo 3 de Gênesis. Então o diálogo foi mais ou menos assim. Deus iniciou a palavra dizendo: vamos criar o homem, um ser semelhante à nossa imagem, que será um filho para nós. Para ele faremos um mundo recheado de seres viventes de toda a espécie, um lugar com muita água, terra, flores, de toda a espécie, animais. Faremos um paraíso para que ele ali possa habitar sob toda a criação debaixo de seu domínio. E que ele venha crescer e povoar a terra, tudo isso para a honra e glória do nosso nome. Então, nesse momento, o Espírito Santo tomou a palavra e falou assim: olha, vejo que é maravilhosa essa nossa ideia, mas sabemos que este ser irá se rebelar, e ele vai se voltar as costas para nós, e as consequências serão desastrosas, tanto para eles humanos, quanto para a própria criação. Então Jesus, ao ouvir isso, tomou a palavra e diz assim: eu entendo. Aí então, enviado pelo Pai, eu vou me diminuir. Vou me fazer um deles. Vou viver entre eles uma vida santa, perfeita, e para pagar por sua rebeldia, irei me sacrificar. E vencerei a morte ao terceiro dia. O Espírito Santo novamente ergueu a voz e disse: também irei até eles.
Quando crerem no sacrifício que fizemos, habitarei neles, dando-lhes a capacidade de buscarem uma vida santa em honra ao Pai. Então Deus conclui esta reunião com uma palavra final dizendo: então estes que crerem no sacrifício, na obra resgatadora de Jesus Cristo, nós traremos para morar conosco em nossa morada eterna. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, irmãos, eu quero que você tenha em mente, talvez você que já é pai ou mãe, pode perceber bem isso. O que é preparar um quarto para a chegada de um neném? Porque agora o que Deus começa a fazer é preparar um quartinho para a chegada do seu filhinho. Tudo aquilo que nós, como pais, pensamos, né, na proteção, no conforto, na segurança, nas melhores cores, nas almofadas mais aconchegantes, tudo isso Deus agora, Ele vai começar a desenhar um mundo para receber a sua criação mais preciosa, a sua criação na qual Ele chamaria de filho. Então Deus no primeiro dia Ele cria a luz. No segundo dia Deus cria todo o firmamento, os céus que nós vemos. No terceiro dia Deus faz a separação de terra e águas, e relvas e ervas frutíferas nascem sobre toda a terra. Então no quarto dia Deus enfeita os céus com a lua, com o sol e com todas as estrelas. No quinto dia, irmãos, Deus povoa o mar com todo tipo de espécie de peixes. E Ele também povoa o céu com todo tipo de espécie de aves. Então no sexto dia, Deus cria todos os animais selváticos e domésticos. E é interessante notar que toda vez que Deus concluía o dia, Ele falava assim: e é bom, e é bom. Mas também Deus no sexto dia, Ele separa para fazer a sua criação mais preciosa, na qual Ele toma a palavra e diz que farei a nossa imagem e a nossa semelhança. Então do pó da terra, pó, daquilo que não vale nada, daquilo que não tem vida, do pó da terra, Deus desenha o homem. E como Deus é vida, dá aquilo o sopro da vida. E uma observação interessante. Deus criou tudo e disse assim, e é bom, e é bom. Mas quando Ele criou o homem, notem que Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Ele pega esse homem, coloca ele em pesado sono, e da costela desse homem agora Ele desenha a mulher, na qual quando esse homem vislumbra aquilo, ele fala, esta sim é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á mulher, porque do homem foi tirada. Irmãos, agora nós temos um cenário de relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Agora nós temos um quartinho de bebê todo preparado e o bebê habitando nele. Agora nós temos um relacionamento perfeito, um elo perfeito. Eu acho que o mais puro que se pode ter entre o homem e Deus. Porque aqui, irmãos, não existia pecado. Não existia pecado. Irmãos, tendo este cenário em mente, que eu quero deixar como proposta para os irmãos levarem para cá. Obrigado. Mas para isso, irmãos, talvez é preciso a gente, abrir os nossos olhos e entender alguns pontos.
abrir os nossos olhos e observar alguns pontos que é muito importante. Porque missões, irmãos, eu dei uma definição um pouco para missões dentro deste texto. Missões nada mais é do que conduzir o homem a conhecer as vendas postas pelo inimigo, para que ao removê-las, ele venha contemplar Jesus Cristo e a sua obra resgatadora. Missões é isso, irmãos. Porque a fé, diz lá em Romanos, né? Vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Então nós precisamos anunciar essas verdades. A pessoa precisa se enxergar, a pessoa precisa entender a mensagem, olhar a condição em que ela se encontra, olhar qual foi o papel dela nessa história, e assim a gente poder vislumbrar o que Cristo fez por nós. Para isso, irmãos, agora eu quero entrar com vocês, então, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1. E o primeiro ponto que quero ressaltar com os irmãos nesta noite, irmãos, é para desvendarmos os nossos olhos, irmãos, nós precisamos entender o quão astuto Satanás é. Para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos entender o quão astuto Satanás é. Versículo 1 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Irmãos, eu não quero me ater ao animal aqui, porque isso é irrelevante, por quem está por trás dele. Eu quero me ater ao próprio Satanás. É interessante que uma observação que fiz, não sei quantos aqui gostam de assistir filme em 3D. Eu não é muito confortável para mim que uso óculos, é um pouco chato aquilo. Mas Satanás, ele já atacava em 3D, desde aquela época. Isso para os irmãos memorizarem um pouco. Satanás, ele gosta de vir dialogar, ele vem disfarçado e ele insere dúvida. E isso até os dias de hoje, irmãos. Até os dias de hoje. Satanás não vai aparecer para nós, talvez como nos muitos desenhos que nós vemos, ou filmes, com aquele chifre, ou aquele rabo, ou aquele garfo. Satanás, ele vai aparecer para nós como alguém que quer se relacionar, como alguém que quer conversar. Ele vai vir totalmente disfarçado, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é inserir dúvida no seu coração. E foi isso que ele fez com Eva. Ele chegou por trás de um animal, ele chegou conversando com Eva, e agora então ele faz uma pergunta, colocando dúvida no coração de Eva. Irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos entender o quão astuto Satanás é. Mas um segundo entendimento, talvez, é esse que eu quero ressaltar mais com os irmãos hoje, é que para desvendarmos os nossos olhos, irmãos, nós também precisamos entender o quão rebelde nós somos. O quão rebelde eu e você somos. O quão pecadores e miseráveis nós, humanos, somos. O quão limitado nós somos. Irmãos, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto das árvores que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Irmãos, eu penso comigo que quando algo é proibido, a gente não deve ficar nem perto. Às vezes nós resumimos a queda só no fato da mordida. Mas você percebe que a queda ela vem de uma série de eventos que culmina nela. Eu acho que a ordem, quando Deus dá a ordem no capítulo 2, no versículo 16, acho que Deus foi bem claro
de que aquela árvore não era para se comer e de qual consequência teria caso comessem. A pergunta que eu faço é: o que Eva está fazendo tão próximo do proibido? Talvez é algo muito comum entre eu e você, né, irmãos? Entre nós humanos. Gostamos de andar perto do proibido. Gostamos de estar longe daquele que nos protege e caminhar perto daquilo que não pode, daquilo que é proibido, porque de alguma forma isso traz algum prazer para nós. Então acho que um dos grandes erros de Eva foi estar próximo àquela árvore. Eu acho que um outro grande erro de Eva é entrar em um diálogo com o próprio Satanás, ou seja, entrar em um diálogo de alguém que não era comum para ela. Com certeza o animal era comum para ela, porque Satanás, em sua astúcia, ele iria usar isso. Mas com certeza o diálogo com aquela cobra, isso não era comum para ela. Talvez ali já seria uma alerta de que alguma coisa estava errada. Mas agora, irmãos, acontece um debate teológico no capítulo 2. Porque teologia não é isso? Estudar a palavra de Deus. Então Eva agora entra numa conversa teológica com o próprio Satanás. E dentro dessa conversa teológica que Eva entra com Satanás, ela comete 3 grandes erros. Erros muito comuns de nós, talvez muitas vezes ainda hoje. Erros muito comuns de homens que ainda usam a palavra de Deus e pregam a palavra de Deus. O primeiro grande erro que Eva cometeu aqui, irmãos, foi que Eva subtraiu parte da palavra de Deus. Quero que os irmãos façam um paralelo agora entre o versículo 16 do capítulo 2 e o versículo 2 do capítulo 3. Notem o que Jesus disse, o que Deus disse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Até aí. Notem as palavras de Eva a Satanás. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Percebe que Eva removeu o livremente, o de toda? Irmãos, Eva aqui agora, ela já estava se condicionando para o qual o desejo da carne dela queria fazer. Eva que agora já estava sendo diluída na lábia daquela pergunta que Satanás fez para ela no versículo 1. Eva agora, ela começa a se enrolar e se atrapalhar numa palavra direta de Deus. Então, nisso tudo, irmãos, ela subtrai parte da palavra de Deus. O segundo erro que Eva comete aqui é que Eva, ela acrescenta palavra à boca de Deus. Notem, continuando o versículo 2. Porventura podemos comer do fruto do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Opa, vamos voltar novamente no versículo 16. Ordenou o Senhor ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não falou aqui que não era para tocar. Irmãos, essa questão de remover parte da palavra e acrescentar a palavra à boca de Deus, muitos dos humanos, muito de nós fazemos isso, sabe para quê, irmãos? Para pregar aquilo que eu quero ensinar. Ou para justificar algo que eu quero fazer. E cometemos o erro absurdo de usarmos a palavra de Deus para isso. E o nome que se dá para isso comumente é heresia. Amigo, você agora se tornou um herege. É o grande perigo de pegar textos isolados. Certa igreja no estado de São Paulo pegou aquele versículo: todas as coisas me são lícitas, e fizeram um acampamento com esse tema.
todas as coisas me são listas. Ponto. Colocaram reticências, divulgaram o acampamento. E o desfecho do acampamento era exatamente esse. Todas as coisas me são listas, basta glorificar a Deus com elas. E aí você pode imaginar o que aconteceu nesse acampamento. Porque agora deu margem para tudo, né? Posso fazer tudo. Contanto que no final dê glória a Deus, então está tudo certo. É como se valesse tudo em nome de Jesus. Não, se eu falei que é em nome de Jesus, então eu posso cometer qualquer atrocidade. Se eu falei que é em nome de Jesus, eu posso sonegar imposto. Se eu falei que é em nome de Jesus, eu posso atravessar um sinal vermelho. Se eu falei que é em nome de Jesus, eu posso furar uma fila, eu posso contar uma mentira. É em nome de Jesus que eu estou fazendo isso. Irmãos, um perigo muito grande que se tem hoje é pegar a palavra de Deus, é subtrair parte dela, é pegar a palavra de Deus, é somar palavra a ela. Irmãos, a palavra de Deus está aqui. Eu não preciso completá-la. Ou eu não preciso usá-la como uma ferramenta para me defender. Afinal, não foi isso para que ela foi escrita. E Eva, infelizmente, ela comete esses dois erros. E ela não para por aí. Eva comete um terceiro erro, usando a palavra de Deus. Ela diz assim, no final do versículo: do contrário, vocês morrerão. Percebe que ela suaviza algo que Deus falou? Olha o que Deus disse. Certamente você morrerá. Era um fato, era uma coisa lógica, era uma coisa quase que incondicional. Se você comer, certamente você vai morrer. Mas parece que agora Eva, ela subestima a palavra de Deus. Ela coloca-se numa condição. Porque na verdade Satanás já tinha diluído a pergunta para ela e ter ludibriado ela. Então mentalmente eu penso que Eva já está se condicionando a fazer o que ela quer fazer. Ah, nem sei se realmente vamos morrer, né? Do contrário, vocês morrerão. Talvez sim, talvez não. Eva subestimando a palavra de Deus. E é um erro comum que muitas vezes eu e você cometemos até hoje, usando a palavra de Deus. Versículo 4. Mais uma vez o astuto em 3D aqui, disfarçado, ludibriando a Eva. Irmãos, você quer uma aula de como mentir? Uma pena eu falar isso aqui, mas no versículo 4, Satanás dá uma aula de como mentir. Acho que nem à toa, se eu não me engano, é Isaías, que esse aqui é chamado o pai da mentira. Notem, ele diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Atrevidamente, Satanás, ele tira totalmente um decreto divino. O que Deus havia dito que certamente aconteceria, Satanás agora ele vai totalmente contra uma palavra direta de Deus. E ele continua no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Uma mentira bem contada, irmãos, ela vem com um toque de verdade. Talvez quando uma pessoa está contando uma mentira para você, bate uma interrogação na cabeça, né? É meio estranho isso que você está falando. Acho que não é bem assim. Aí ela vai contando aquela mentira dela, você fica com aquela interrogação na cabeça, de repente no meio da mentira ela solta uma verdade, né? Aí acende uma lâmpada. Realmente isso é verdade. Isso eu ouvi mesmo. Não, então realmente tudo deve ser verdade. Ou seja, toda aquela mentira no início, agora se torna uma verdade, porque uma verdade foi inserida junto com uma mentira. Porque realmente, irmãos, Deus havia falado que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Isso é um grande perigo, irmãos. Não existe meia verdade. Ou é uma mentira completa, ou é uma verdade completa. Mas a forma com que Satanás age, disfarçadamente, sorrateiramente, colocando dúvida no nosso coração, é a forma que nos engana, e é assim que ele faz até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Irmãos, para realmente podermos contemplarmos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecermos o quão rebelde eu e você somos.
o quão rebelde nós somos. Continuamos então, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter-se discernimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu. Agora Eva, depois de um diálogo frustrante teológico que ela fez com Satanás, depois de um uso absurdo que ela fez da palavra de Deus com Satanás, depois de mentalmente ela estar se condicionando para suprir o desejo da carne dela, então agora Eva, na concupiscência dos olhos, Eva na concupiscência da carne, Eva agora na soberba da vida, ela cede então à tentação. Ela cede à tentação. Eva se colocou na condição, usou erroneamente a palavra de Deus, agora ela caiu em tentação. E agora, irmãos, Eva, de tentada, ela se torna uma tentadora. Eva, de vítima, se passa agora aquela que vai tentar. E ela se torna uma tentadora para o seu marido e o conduz também a comer. Irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão astuto Satanás é. Para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão miserável nós somos, o quão rebelde nós somos, o quão podre nós somos. Mas também, irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão justo Deus é. O quão justo Deus é. A partir do versículo 8, irmãos, começa uma busca agora de Deus ao homem perdido. Eu gosto de dizer que a partir do versículo 8 é a primeira missão da obra missionária. É Deus indo atrás dos perdidos. Se você quer estudar o primeiro campo missionário, o primeiro missionário indo ao campo, é agora a partir do versículo 8 em diante. Porque é o desejo de Deus, já narrado na sua Bíblia, de que todos cheguem ao arrependimento, e esse desejo de Deus é desde o início. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, já sabia de todo esse evento. Então agora ele parte para a sua primeira obra missionária. O primeiro missionário, irmãos, é o próprio Deus. Notem, a partir do versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão justo Deus é. E Deus, ele é tão justo que ele se deixa ouvir. Eu fico imaginando a cena aqui agora. Deus, a partir desse momento, ele já está dando a oportunidade do homem se arrepender, se cair por terra e reconhecer o seu erro. Deus, ele já está dando ao homem a oportunidade de ele voltar para si mesmo, ver a sua vergonha, ver o seu medo, ver aquilo que na qual a situação em que ele se encontra e cair e falar: Deus, eu pequei. Então, na sua justiça, Deus se deixa ouvir. Tem um versículo que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é interessante que Deus se deixa ouvir quando soprava a brisa do dia. Com as misericórdias dele renovada, Deus se deixa ouvir. Quantas vezes Deus se deixa ouvir para nós, né, irmão? Estamos naquela situação talvez vergonhosa, de pecado, e talvez aquela lampadazinha fica cutucando lá na sua memória, lá na sua mente. Isso não está certo, isso não está errado. Eu sou onipresente, eu sou onisciente,
Eu sei o que você está pensando antes mesmo de você pensar. Mas nós ignoramos isso e entramos talvez num estado de impenitência, né? Isso não é culpa minha. E a nossa vergonha, porque notem que a primeira reação no versículo 7, isso mostra, de Adão e Eva, foi que quando eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus, a primeira reação nossa é nos cobrir, é nos esconder, é afastar de Deus. Percebe que quando uma pessoa ela entra em pecado, uma pessoa que está dentro da comunhão da igreja, dentro da comunhão com os irmãos, quando ela entra em pecado, a primeira reação dela é fugir. É sumir, desaparecer dos cultos, não ir mais na igreja, não querer conversar com aquelas pessoas que talvez vão perguntar, e aí, rapaz, cadê você? Você anda meio sumido da igreja? Você não está indo mais nas reuniões, nos grupos? Você era tão... Pode saber que tem pecado aí, irmãos. Tem coisa errada que as pessoas precisam esconder, porque isso é uma reação natural nossa. É uma reação natural de quem está perdido, de quem está com vergonha, de quem está com medo. Mas, irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão justo Deus é. E Deus, dentro da sua justiça, mesmo na sua onisciência, agora Ele vai entrar com uma série de perguntas retóricas para dar a oportunidade ao homem de se arrepender. Pensa numa misericórdia. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou ao homem perguntando: onde está você? Gente, é Deus perguntando aqui. Percebam? É Deus perguntando. Claro que Deus sabia. Claro que Deus sabe onde você está. Claro que Deus sabe onde qualquer perdido está. E o desejo de Deus é que esse perdido se arrependa e o conheça e se volte para Ele. Então Deus, na sua justiça, Ele faz essas perguntas. Aonde você está? Além dele se deixar ouvir, né? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. É aquele sentimento de vergonha, irmãos. Aquele sentimento que cai sobre nós quando o nosso pecado nos toma conta. Aquele sentimento que vem sobre nós de que eu fui fazer? Em que situação me coloquei? Que vergonha agora que eu tenho diante de Deus e diante de outras pessoas. Aquele sentimento que até hoje, irmãos, deve cair sobre nós toda vez que pecamos. Se você não tem vergonha das vezes que você peca, revê a sua situação com Deus. Reveja, irmãos, porque nós devemos ter vergonha do nosso pecado, porque é esse sentimento que vem em nós, o medo, a vergonha. E a reação é clara, é se esconder, é fugir da presença de Deus. Mas o quão justo Deus é, e temos que reconhecer isso, Ele ainda continua, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Nossa, irmãos, eu fico pensando tanto que Deus estende a sua misericórdia aqui, né? Realmente a misericórdia dele estava totalmente renovada nesta manhã. Mas, irmãos, como nós precisamos reconhecer o quão rebelde nós somos, mesmo na sua extensão da misericórdia, nós ainda tentamos nos justificar, né? Nós ainda tentamos dar um jeito, nós ainda tentamos colocar folhas, florear aquilo, mostrar que a culpa nem é tão minha assim, né? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Eu fico pensando, irmãos, em uma pausa na pergunta de Deus de uma pergunta para outra. Acho que Deus ele se voltou para Adão e falou assim: olha, quem falou que você estava nu? Aí eu penso que Deus falou: meu, eu só quero que você se arrepende, Adão. Eu só quero que você se arrepende. Eu só quero que você reconheça seu erro e se arrepende. É só isso que eu quero de você agora. Mas talvez um silêncio total no medo que Adão estava ali naquele momento.
E muitas vezes é o que nós fazemos, né? Nos calamos, nos silenciamos, nos isolamos, nos colocamos como vítima, né? Não, eu sou coitadinho, eu sou vítima da minha situação, eu sou vítima de onde eu nasci, eu sou vítima dessa doença. Amamos isso, amamos nos vitimar. Isso é desde o início, afinal estava toda a humanidade representada aqui. E eu tenho certeza que todos aqui é descendente de sangue de Adão e Eva. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você comeu do fruto da árvore na qual lhe proibi, versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira. Ou seja, Deus, a culpa é tua. Na fábrica que você fez aí dos céus e da terra, na hora que o Senhor construiu a mulher, o Senhor errou. Então, Deus, a culpa é tua, porque você que me deu ela. Você percebe do que eu e você somos capazes de fazer para justificar o nosso pecado? Só uma observação. Notem este mesmo homem falando desta mesma mulher no versículo 23 do capítulo 2. Ele diz assim, ó: disse então um homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Nossa, a lua de mel aqui estava maravilhosa. Aquele encontro, né, logo depois do casamento, talvez a primeira vez que a gente vê, né? Coisa mais linda, mas depois que vem o casamento, 3 filhos, a primeira conta para pagar, e você acorda de manhã, olha para a cara. Acho que agora... Uma observação que eu faço, irmãos, é que Deus, Satanás, Deus criou os céus, ele ficou quietinho na dele, porque aquele já tinha caído com os anjos. Deus criou a terra, fez separação, a luz, fez os animais, as plantas, as aves, os peixes. Satanás ficou quietinho na dele. Deus criou o homem. Satanás ainda não se mexeu. Mas agora Deus constituiu a família. Aí quem entra na história? Satanás. Porque o desejo dele, irmãos, é destruir a família. É acabar com o lar. E agora nós começamos a ver aqui uma primeira discórdia entre casal, né? Coitada de Eva, sobrou para ela. Foi ela. Foi a mulher que você me deu por companheira. Aí ele confessa, né? Depois de justificar, né? Aí ele diz assim, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Poxa, era só isso que Deus queria ouvir de você, Adão. É só isso que Deus quer ouvir de você até hoje. Eu pequei. Não é a condição que eu vivo que me fez pecar. Não são meus pais que me fizeram pecar. Não é a minha escola que me ensina a pecar. Não é as leis do governo que me levam a pecar. Não, para de colocar o erro nas pessoas. Para de colocar o erro no externo. O erro é seu mesmo. Eu pequei. É isso que Deus queria de ouvir. Irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, precisamos reconhecer o quão rebelde eu sou. Nesse momento, irmãos, Deus ele viu que com Adão não tinha mais conversa, né? E para as mulheres não se sentirem injustiçadas, sabendo que com certeza, dentro de todo esse diálogo que Deus está com Adão, Eva também estava ali do lado ouvindo. Então eu imagino que ela, durante todo esse tempo, também tinha a oportunidade de cair aos pés de Cristo e confessar que ela havia pecado também. Mas Deus então agora se volta para ela. E também faz a pergunta para ela. Ele diz assim no versículo 13: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Percebe? Para desvendarmos os nossos olhos, irmãos, nós precisamos reconhecer o quão justo Deus é. E dentro da sua justiça, Deus não faz acepção de pessoas. A oportunidade que Ele dá de se fazer conhecido, a oportunidade que Ele dá de que todos sejam arrependimento, isso se estende para toda a humanidade, desde Adão e Eva até hoje, até os que estão nascendo. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento, então agora Ele dá a oportunidade a Eva. Mas Eva, coitada, já ludibriada,
com má conhecimento da verdade provada no diálogo com Satanás. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... E se você não conhece, irmãos, então ela não vai te libertar. Então o desafio que eu te dou é conheça a verdade. O próprio Jesus, quando foi tentado, usou a verdade, usou a Bíblia. Foi o desafio que me deu para eu ler e estudar Deuteronômio. Jesus usa Deuteronômio para desafiar Satanás na tentação que ele teve lá no deserto. Então, a palavra só vai te libertar se você conhecê-la. Mas, infelizmente, Eva não mostrou muito dedicada à palavra de Deus. E agora, Deus dando a oportunidade a ela do arrependimento, também fazendo a pergunta direcionada a ela, respondeu a mulher: foi a serpente. Foi ela que me enganou. E eu comi. Oh Deus, Senhor, o que criou essa cobra aí? Mais uma vez, Eva, agora colocando a culpa em Deus. Irmãos, somos igualzinhos até hoje. Justificamos nosso erro, conscientizamos o nosso pecado, culpamos outras pessoas. Não, você me forçou a pecar, já viu isso? Não, você me forçou a pecar. Você me fez ficar irado. Não. Nós pecamos por nós mesmos. Nós pecamos porque a nossa raiz, o nosso sangue vem de Adão e vem de Eva. Já pós-queda, já viemos dessa descendência, irmãos. Então a culpa é minha, não é do outro, não é do externo. Versículo 14. Diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Irmãos, para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão justo Deus é. E com a sua justiça vem recheado de oportunidades, com a sua justiça vem recheado de misericórdia, ou com a sua justiça vem recheado de desejo de que você olhe e reconheça o seu erro. A sua justiça também vem com vara de ferro. A sua justiça também vem com castigo. A sua justiça também vem para cumprir a sua palavra, porque Deus não é um ser de duas palavras. Ele falou que isso ia acontecer, então isto vai acontecer. Uma das consequências do pecado do homem é a maldição sobre a própria criação. Uma das consequências do pecado do homem não foi só multiplicar as dores da mulher no parto, não foi só aumentar o suor do trabalho do homem para que ele pudesse se alimentar, mas uma das consequências do pecado do homem também foi a maldição sobre a terra. Agora aquela terra que produzia folhas produtivas, agora produz abrolhos e espinhos. E a serpente também foi amaldiçoada pela consequência do pecado do homem. Irmão, só uma observação bem rápida sobre a palavra pó. Talvez um desafio que eu faço para você é estudar essa palavra. Essa mesma palavra ela é dita quando Deus cria o homem, que Deus formou o homem do pó da terra. E é dita aqui agora também que a cobra rastejará e comerás o pó. E ela diz também no versículo 19 do capítulo 3, quando diz que, visto que foi tirado porque você é pó, e ao pó voltará. O símbolo de pó, amor, nada mais é do que o desprezo, a morte, a rejeição. Sabe o que o homem é sem Deus? Morto. Vale nada. Para que vale o pó? Vale nada. É um desprezo. E foi para ali que uma das maldições para a cobra foi jogada, ao pó. Do pó não temos vida. Deus nos deu a vida, mas agora ao pó voltaremos.
Sem Deus não somos nada, a não ser pó. Quero concluir, irmãos, com o versículo 15. Para desvendarmos os nossos olhos, irmãos, nós precisamos reconhecer o quão astuto Satanás é. Para desvendarmos os nossos olhos, nós precisamos reconhecer o quão rebelde eu e você somos. E para desvendarmos os nossos olhos, irmãos, nós precisamos reconhecer a justiça de Deus. Desvendando os nossos olhos, irmãos, fica claro então entender o versículo 15, que é a obra da redenção que Deus deixou a nós através de seu Filho. Versículo 15 é o versículo chamado proto-evangelho, né? É a primeira menção da vinda de Jesus Cristo. Diz assim: porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, cobra, e a descendência dela, mulher. Este lhe ferirá a cabeça, Jesus Cristo, e você, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Jesus agora teria que morrer. Jesus agora teria que ser ferido por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado. Irmãos, nós só entendemos a obra de Cristo sem entendermos a condição em que nos encontramos antes dela. Sem entendermos a condição em que o homem vivia com Deus antes do pecado. Então agora fica muito mais claro que o versículo 15 é uma grande esperança para a humanidade. Aquilo ainda não havia vindo. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade, o privilégio de vivermos uma época em que ele já veio. Em que ele já se diminuiu, por um pouco se fez menor que os anjos. Viveu aqui uma vida santa, perfeita, justa, sem pecar. E morreu uma morte cruenta por mim e por você. E glórias a Deus, no terceiro dia venceu a morte, dando a mim e a você agora a oportunidade de termos livre acesso novamente a Deus. Essa, irmãos, é a obra resgatadora de Jesus Cristo. Uma frase de Max Lucado, que eu gosto muito, ele diz assim: quando o som da mordida da fruta ainda ecoava pelo jardim do Éden, Jesus Cristo já estava caminhando para o Calvário. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus incondicional. Um Deus indescritível. Um Deus que não dá para entender. Um Deus que nos ama de uma maneira que não dá para se palpar, para descrever em palavras. Um Deus que se coloca à disposição, que se faz ouvir, que tem o desejo de salvar e salvar todas as almas perdidas. Essa é a obra resgatadora, irmãos. E essas vendas que Satanás coloca nos olhos das pessoas, que eu e você, já conhecedores delas, precisamos tornar, anunciar essas boas novas, para que eles possam enxergar isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Vamos orar, irmãos? Deus, obrigado, porque hoje de manhã as suas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. E nós já temos esta convicção na próxima manhã. Obrigado, Deus, porque mesmo sendo quão rebelde nós somos, mesmo quão miseráveis nós somos, o quão pecador nós somos, ainda o Senhor é um Deus que se deixa ouvir. Ainda o Senhor é um Deus que deixou a sua palavra para mim, para todos aqui, para toda a humanidade, para que podemos ouvir a sua voz. Ainda o Senhor é um Deus que deseja que todos cheguem ao arrependimento. Pai, que possamos reconhecer isso, que possamos reconhecer que o diabo anda ao derredor procurando alguém para devorar.
E na nossa limitação, na nossa rebeldia, muitas vezes podemos nos submeter a estas tentações. Livra-nos, Senhor, das tentações. Que eu possa reconhecer, que possamos reconhecer o quão limitado nós somos, o quão insignificante nós somos e fracos, que facilmente caímos nas ciladas do inimigo, que possamos resistir ao Deus do diabo, e assim ele fugirá de nós. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor é justo, porque a sua justiça ela vem recheada de misericórdia, mas ela vem recheada de disciplina também. Sabemos que é com amor. Obrigado a Deus, porque no versículo 15 de Gênesis, capítulo 3, o Senhor deixou a esperança para a humanidade. Isso já é prova do seu amor para conosco. Que possamos viver isso e anunciar esta mensagem. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai.